Cada dia esse negócio tá diferente, né? Cada dia é uma língua diferente. Então vamos lá, hoje é inglês. Ah, Gênesis capítulo 22. Vamos começar aí. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Bacana que Abraão ele se coloca logo à disposição. Esse eis-me aqui é justamente isso. Ó, tô aqui, tô à disposição. Pode falar que eu tô ouvindo, pode mandar que eu vou cumprir. E esse prova que é colocado aqui, né? Deus pôs Abraão à prova, ou Deus provou a Abraão, pode estar assim também na sua versão, significa, esse provar aqui significa testar a qualidade. Então a gente, ou melhor, a gente não, né? Deus vai querer testar a qualidade do que de Abraão? Quem tenta? Da fé. Perfeito. Da confiança que ele tem em Deus. E aí a gente vai ver isso. Acrescentou Deus. Aliás, antes de acrescentou Deus, por que vocês acham que Deus propôs isso, né, para Abraão? Se a gente já sabe que Deus sonda corações e ele conhecia o interior de Abraão, sem sombra de dúvidas, por que ele agora vem com essa ideia de testar Abraão, provar Abraão? Por que vocês acham? Dá chance a ele de provar e se provar. Ele perceber a qualidade da fé dele e quanto a fé dele cresceu. Que eu lembro que ele questionou a Deus, eu nunca teria coragem disso, e aquele diálogozinho com Deus, nunca teria a sua vontade, mas a sua vontade. E nesse momento ele não questiona, ele simplesmente obedece. Isso me parece uma evolução no processo de confiar na fé dele realmente genuína. Perfeito, concordo. Mais alguém? Fala aí, Adriano. Eu acredito que Deus quis deixar um exemplo para a gente, que não há nada que há no mundo maior do que Ele. Então, se houvesse alguma dúvida de que no coração de Abraão o maior era Deus, foi tirada naquele momento. Boa, beleza. Mais alguém? Quando a gente abre em Jó, abra aí, Jó capítulo 1, no verso 8. Abra aí, Jó 1, 8. A gente vai ter o seguinte, todo mundo já abriu? Pronto. A gente vai ter o seguinte. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por que vocês acham que Deus parou para ter esse diálogo com Satanás? Ele estava orgulhoso do seu servo. Perfeito. E por que ele desejou mostrar esse orgulho dele para Satanás? Pode falar, Maia. Jó tinha todas as qualidades que Satanás perdeu. Ele também, para ficar de exemplo, e do
que a pessoa deve fazer, porque tem 50% de, mesmo Deus sabendo que, conhecendo o coração, a decisão final de obedecer a Deus ou não é nossa. E quando Deus fez isso, ele mostrou para Satanás que nem todo ser humano está perdido. Ainda que Jó tenha dado os vacilos dele, mas no final ele não murmurou contra Deus. Beleza, pessoal, isso mesmo. O que eu quero fazer é essa correlação, porque isso me chamou a atenção. Para que Deus ia testar Abraão, se ele já estava ciente do que estava acontecendo? Cara, na minha cabeça fica assim, ó, ele queria provocar Satanás, sabe? Ele queria mostrar para o diabo que, apesar de ele estar tentando, ele não estava conseguindo. E os planos de Deus, eles iam se cumprir independente das interferências de Satanás, que a gente sabe que desde lá, de Adão e Eva, o diabo está tentando se meter na história de Deus. Ele está tentando atrapalhar, sabotar os planos de Deus. E quando ele chega aqui e faz isso, para mim, né, Deus sabe do que está dentro de Abraão. Eu não duvido que ele tenha essa consciência de que Abraão vai obedecê-lo em quaisquer circunstâncias. Mas eu creio que, ele vai deixar de exemplos para a humanidade, hoje estamos estudando isso, mas, principalmente, eu penso assim, ele queria realmente afrontar Satanás e mostrar, olha só, Satanás, presta bastante atenção. Assim como ele fez lá com Jó, olha só, Satanás, presta bastante atenção. Como a Maiana falou aí, né, tudo que você era, existem homens que conseguem ser. Você, anjo, não conseguiu, mas tem homens, né, dentro de toda a sua fragilidade, que conseguem ser. Eu acho isso bem interessante. Bom, vamos lá para o verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque. E até aqui a gente já sabe que ele não é o único filho. Diga-se de passagem, o primogênito de fato é Ismael. Mas Deus deixa bem claro que esse é o único, porque, na verdade, ele é o que é o da promessa, ele é o que é da vontade de Deus. Isaque é a vontade de Deus. Bom, e até aqui só tem essa vontade de Deus, não tem outra. Então, esse é o único filho. A quem amas? E a gente já sabe também que Abraão amava também Ismael. Senão ele não pensaria, né, no capítulo anterior, poxa, vou ter que mandar meu filho embora. Então, não é que ele não amasse Ismael, mas Isaque, sem sombra de dúvidas, é diferente. Tem aquela ideia, né, do filho querido, sempre tem um filho que é mais chegado, filho que é mais amado, filho preferido. Então, Isaque é o preferido, pelo menos é o que eu entendo, entendeu? Eu não imagino que ele não ame também a Ismael. Enfim, é filho, né, pessoal? Acho que é difícil você não amar um filho, tá? Mas esse daqui é aquele único e especial, é o diferentão, entendeu? É o queridinho do papai. Ok, toma teu filho, único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Moriá, pessoal, era uma cadeia, uma cadeia de montes e montanhas. Então, é difícil dizer qual exatamente foi o monte dentro da cadeia de Moriá, que Isaque quase foi imolado. Mas há quem diga, há quem defenda, que foi o mesmo lugar onde hoje está construído, né, a mesquita, onde foi construído o Templo de Salomão, e hoje está lá aquela mesquita muçulmana, né, que a gente vê o Domo da Rocha, que é bem famosa. Mas seja como for, foi um dos montes. Está vendo aqui? Ele não é específico em dizer qual monte será. Mas também não significa que
não possa ser, coincidentemente, ou pela vontade divina, o mesmo monte em que aconteceu o sacrifício de Isaac, a construção do templo de Salomão, e que hoje está edificada, onde hoje está edificada a cidade de Jerusalém. Então, vamos lá. Quando a gente vê Deus fazendo esse chamamento, isso está acontecendo com Abraão estando em Berseba. Lembra que foi o final do capítulo passado? Ele está lá formando em Berseba o que é, inclusive, um jardim, né? Um bosque de tamareiras, né? Tamargueiras. As tamareiras, eu acho que é tudo igual, né? E ele está plantando isso aí, e porque ele vai ficar por ali. Bom, se você já conhece a história da tamareira, você vai saber que ela só começa a produzir depois de 80 anos de idade. Então, Abraão estava plantando aquilo ali para realmente passar um bom tempo. O objetivo dele era ficar ali um bom tempo. E a gente vai ver que o próprio Isaac vai passar por ali, Jacó vai ter a sua história começando ali também. Então, por um bom tempo, a família do patriarca Abraão vai estar por ali. Então, quando ele planta esse jardim, o objetivo é se estabelecer por ali, e é onde agora Deus está fazendo o chamamento para ele. Ele está dizendo, né? Eis-me aqui. Então, vai lá para um local chamado Montes do Moriá. E essa região, ela dista pelo menos uns 80 quilômetros de onde ele está. Perceba. Vamos nessa. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele recebeu o chamamento, pessoal, e imediatamente pôs em prática. Assim que ele desperta, de madrugada, ou de manhã, como possa estar na sua versão, mas muito cedo, ele já para obedecer a Deus. Não é a primeira vez que a gente vê Abraão fazendo isso. Até mesmo quando foi para colocar Ismael e Agar para fora do acampamento, ele levanta de madrugada e ele vai obedecer a Deus. Ele só levanta de madrugada para obedecer a Deus, ou melhor, para expulsar Ismael e Agar do seu acampamento, justamente que Deus manda, porque quando Sara pede, ou melhor, Sara dá a direção, né? Sara ordena. Ele não faz nada, mas quando Deus fala, ele não questiona mais. Ainda que ele tenha resistido com Sara, quando Deus fala, ele não questiona mais, simplesmente obedece. Uma diligência dele. Lembrando o conceito de diligência, é você fazer o melhor e o mais rápido possível. Então, ele está fazendo justamente isso aqui. Ele já está levantando bem cedinho, se organizando para cumprir o mandar de Deus. E você pode pensar, como a gente já ouviu algumas vezes falar, que ele está fazendo isso para se esquivar de Sara, né, para que Sara não veja ele carregando o filho, né, o filho amado, o filho queridinho, o filho da velhice, e com certeza ela não ia achar isso normal. Talvez ela criasse alguma resistência, a gente não sabe, isso não fica claro no texto, não coloca isso, tá certo? E não fica claro também que Sara não está sabendo da história, só fala que ele acorda de madrugada, ele carrega o menino e ele vai embora, tá bom? Abraão, de madrugada, levantou-se, pois, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Para que os servos? Era uma viagem que ia passar por desertos, por montes, e era uma viagem perigosa, podia ter salteadores no meio do caminho. Então, e ele, um velhinho de 100 e poucos anos, lembra que Isaac já foi desmamado. Um tempo já se percorreu até que esse momento chegue. Quantos anos Isaac tem? Não fica claro no texto. Talvez já seja um adolescente, né? Mas, enfim, se ele já é um adolescente, então Abraão já está com seus 110, 115 anos, né? Então, ele sozinho, com um adolescente, né, uma criança do lado,
vai ser uma jornada muito difícil. Então, ele leva 2 servos dele para acompanhar, para ajudar naquilo que for necessário, para montar a tenda no momento que eles forem repousar, provavelmente eles vão levar alguma coisa, né, para se abrigar à noite. À noite, nessa região, é extremamente fria. Então, ele vai precisar, né, de pessoas que ajudem a ele nessa jornada. Então, ele vai lá, prepara o jumento, quem vai carregar as coisas, o peso pesado, vai ser o jumento, os servos, para dar aquela assistência, né, proteção. Isaac, que é quem vai ser o sacrifício. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E olha só que interessante. Será que ele não ia achar lenha lá onde ele estava indo? Não dava para arranjar essa lenha no local? Talvez, pessoal, mas ele não comete falhas, ele não deixa espaço para erros, ele não se permite brechas. Ele está querendo fazer tudo para que dê certo. Sabe o que eu observo nesse aqui? Um cara altamente sistemático, frio e calculista, muito objetivo no que ele está querendo fazer. Está tudo muito bem planejadinho. Sem que haja dentro dele isso aqui de dúvida. Pelo menos é o que parece. Você levantou a mão aí, Maiana? Não, beleza. Ok. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ok. Então, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Pessoal, para a gente andar um espaço de 80 quilômetros, né? Linha reta, vamos lá, 80 quilômetros, isso vai dar mais ou menos umas 18, 20 horas, dependendo do seu passo, 18, 20 horas. Ele levou 3 dias para fazer essa viagem. Por conta disso, há quem questione que o Monte Moriá, onde hoje está, né, Jerusalém, não seria o destino que Deus preparou para Abraão. Isso é só a título de curiosidade, pessoal. Os samaritanos até hoje acreditam que esse monte não é, na verdade, o Monte Moriá. Seria o monte que eles consideram hoje o Gerezim. Tanto que a Páscoa deles, eles vão e comemoram no Monte Gerezim. Gerezim. Porque os samaritanos, enfim, a gente sabe que é um povo de Israel misturado, mas é o povo também de Israel. E eles comemoram também a Páscoa, eles guardam a Torá, enfim, tá certo? Eles tentam fazer a mesma coisa que Israel. Lembra que na reconstrução do templo, a gente viu isso lá no... Qual foi o livro, pessoal? No livro de Zacarias. Eles querem participar da reconstrução do templo, inclusive, porque eles se sentem parte do povo de Deus, né? Mas os judeus rejeitam, que eles estavam tão contaminados com o paganismo que Israel não aceita a ajuda deles. Eles ficam chateados e começam a criar problemas, enfim. Esses caras têm complexo de judeus também, eles querem ser considerados judeus, pelo menos israelitas, e eles consideram o Monte Gerizim o Monte do Sacrifício. Por quê? Porque um lugar mais distante justificariam 3 dias de caminhada. Mas venhamos e convenhamos, 80 quilômetros de Beceba ao Moriá, em 3 dias, para um homem com mais de 100 anos, um jumento carregado e uma criança do lado, é perfeitamente plausível que ele não vai ficar andando sequencial, ele vai dar uma caminhada, vai parar, vai descansar, vai passar a noite, acorda de manhã cedinho, quando o sol está muito forte, vai ter os seus momentos de pausa e justificaria que se levassem 3 dias para fazer esse trajeto. Então, no terceiro dia, Abraão ergue os olhos, olha para o alto e vê o lugar de longe, tá?
Então diz a seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Não há a menor necessidade agora desses servos estarem junto com ele. Espera aí, rapidinho. Não há a menor necessidade, tá? Pelo contrário, se eles estiverem junto agora, eles vão atrapalhar. Tem gente que atrapalha a sua manifestação de fé, tá? Quando eu me lembro assim, mãe não gosta que eu fale essas coisas, não. Primeiro, porque ela não lembra, e segundo, que ela acha uma aberração que ela fez. Mas quando eu estava, logo depois de eu me formar, eu queria comprar um carro, eu não tinha realmente condição. Naturalmente, não tinha condição. Mas aí eu falei com ela toda empolgada: mãe, fiz uma carta de consórcio. Já estava um passo à frente do nada, né? Não tinha nada, agora já tenho pelo menos uma carta de consórcio. E falei para ela mega feliz, né? Eu me lembro que eu falei isso com ela, subindo uma ladeirinha, indo para a igreja lá em Portão, que foi onde eu comecei a congregar, lá em Portão. Sabe o que ela me falou? Mas você não tem condição, você não tem dinheiro para pagar um carro. Manhã que tá me levando para a igreja, me vem com esse balde de água fria, entupido de gelo, sacanagem, né, velho? Quando eu falo essas coisas, ela disse que não lembra, mas eu lembro, né? Quem apanha que sabe. Então, tem gente do seu lado que, por mais que sejam pessoas próximas, elas não vão entender a sua fé. Elas não vão compreender. Então, é melhor que você se afaste delas ou as afaste de você. Seja como for. A caminhada da fé é uma caminhada meio solitária, né? Aquilo que você crê, meu irmão, é você e Deus. É você e Deus. Então, Abraão, o que está fazendo aqui, é ele Deus. E o filho vai junto, porque o filho é o objeto do sacrifício. Talvez, se não fosse, nem Isaac subiria nesse momento, tá bom? Mas, enfim, os servos que tinham o determinado propósito vão ficar para trás, esperando, aguardando, porque para a volta eles continuam tendo propósito, e ele sobe junto com o menino. Faz o seguinte, né? Tomou Abraão a lenha do holocausto, ou melhor, antes. Quando a gente vê esse verso aqui, né? Se você não tiver o entendimento da experiência que Abraão já tem com Deus, talvez você pense que Abraão está dando um somebody love, está dando uma despistada nos servos, porque ele chega e fala: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Bom, mas ele sabia que o filho ia ser sacrificado. Então, essa ideia dele ir e voltar, para uma pessoa desavisada, a pessoa vai pensar: não, ele está despistando o servo para o servo não dizer que ele é maluco e parar aquele negócio por ali mesmo. Mas só, pessoal, que de fato já está imbuído dentro dele uma fé sobrenatural. Por quê? Quem saberia dizer? Por um motivo só. Quem saberia dizer? Fala aí, Maiana. Para mim, tem o fato de Deus dizer que a descendência dele ia ser através de Isaac. Só isso, acabou. Ele já viu que Deus é fiel. Por quê? Porque a promessa durou 25 anos para se cumprir, mas se cumpriu. A véia, junto com o velho, teve um filho. Acabou. Então, ele viu que Deus é fiel. Naturalmente, isso não ia acontecer. De uma forma sobrenatural, ele agora é pai de uma idosa que não tinha mais menstruação. Não tinha mais ovulação. Perfeito? Eu creio agora nesse Deus, de forma que eu não vou questionar. Se ele está dizendo que é para eu sacrificar esse menino, mas ele já me prometeu que através desse menino, que vai ser chamado a minha descendência, bom, então ele sabe do que ele vai fazer. Fala aí, Maia. Não só ela ser velha e não ter mais menstruação, é que ela era estéril desde nova. Ainda Então, tem esse porém, né? A ter um filho. Exato. Ainda esse porém, tá bom? Então, ele está agora imbuído de uma fé cada vez mais forte.
cada vez mais convicta, certo? Vamos lá. Disse a seus servos, espera aqui. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, ou o fogo e a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Então, pegou a lenha que ele já tinha preparado, porque nada podia faltar, colocou no ombro do moleque, você vai subir com a lenha, afinal de contas, ele não está aqui para ser burro de carga, tem um menino novo do lado. Aí ele fala, né, que ele leva o fogo e o cutelo. Pessoal, de onde é que saiu esse fogo? Sinceramente, na minha cabecinha, eu acho que ele trouxe esse fogo de lá de Berseba. Ia embaixo e eu assim já toca. Não sei, pode até ser, Isis, mas eu acho que ele não ia correr o risco, entendeu? De falhar. Vai que ele não conseguisse fazer esse diacho dessa fogueira lá no meio do caminho, no pé do monte, entendeu? Então, ele trouxe, para mim, ele trouxe já também, junto com o cutelo, junto com a lenha, ele já trouxe de lá de Berseba, ele já veio com tudo na mão. E até porque, para a caminhada, né, dele, ia ter momentos no escuro, de fato, vai lá, acende a fogueira, os servos estão lá, enfim, né, para fazer isso, para ajudá-lo nessa história, mas dentro de mim ficou um negócio assim, pô, ele trouxe até o fogo, já deixou realmente tudo preparado. Pode falar aí, Maiana. Mas se saiu de madrugada no escuro, só as luzes e as estrelas, dependendo do caminho, cheio de mato, tinha que levar o fogo para clarear. Pois é, verdade. Poderia realmente ainda estar escuro mesmo. Exatamente. Então, enfim, né? Ele pensou em todos os detalhes. Sobe ele com o fogo na mão, deveria ser uma tocha, lógico, né? Ou alguém pensou no lampião? Não existia lampião. Tá? Então, uma tocha de fogo. Adriana, eu sei que você pensou no lampião. Tá? Subiu com a tocha de fogo. Isis pensou no palito de fósforo. Não tinha palito de fósforo. Tá? Então, ele vai lá, leva, tá certo? Vamos lá. E assim caminhavam juntos. Quando Isaac disse a Abraão, meu pai, e respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E para mim, isso aqui é mais uma prova da fé dele. Ele está profetizando. Meu amigo, se eu vou ter que subir esse monte, vou ter que sacrificar alguma coisa a esse Deus, ainda que seja na cabecinha dele, né? Meu filho, ainda que seja você vai sair de lá ressurreto. E se precisar que haja realmente um sacrifício, Deus proverá. Ele que está pedindo, ele que vai dar o jeito. Né? Então, fica bem claro aqui que ele confia, de fato, que esse filho vai voltar vivinho da Silva para junto, né, do colinho da mamãe. Então, ele chega e profetiza. Bode não, velho, bode não. Bode não é sacrifício que se sacrifique, entendeu? É o cordeiro, é a ovelha, não venha com negócio de bode, viu? Isso aí está parecendo mais ritual satanista. Né? Negócio de sacrificar o bode. Não. Tá bom. Então, o sacrifício, dentre os sacrifícios mais perfeitos e mais aprazíveis para Deus, seria o cordeiro ou a ovelha. Certo? Então, vamos lá. Mas tinha sacrifício de bodes também. Estou zoando, mas existia também sacrifício de bode. Viu? Ok, cadê? Onde paramos? Verso 8, né? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, né? Ok, estava tudo lá em concordância, um do ladinho do outro. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Olhe só a mecanicidade da coisa, se é que isso existe, tá? A sistemática da coisa, bem frio. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha,
amarrou Isaque e deitou no altar em cima da lenha. Então, todos os pré-requisitos para que um holocausto fosse oferecido, Abraão estava fazendo, todos os pré-requisitos. Então, montou o altar, colocou a lenha, amarrou aquele que ia ser sacrificado, colocou sobre a lenha, depois ia matar e então tocar fogo. Tudo certinho. Percebe, pessoal, que o texto não está deixando espaço para manifestação de sentimentos. Por quê? Porque eles não tinham sentimentos? Não, porque realmente isso não importa. O que importa é a execução, tá, daquilo que Deus pediu. O único sentimento que eu imagino aqui que não seria bom para Abraão seria o sentimento de, sabe aquele negócio de é meu, não quero dar? Você se amarra, né, e se apega àquilo. Isso era o único sentimento que ia atrapalhar esse sacrifício e que ia fazer com que Deus o rejeitasse. Qualquer outro sentimento, né, de talvez algum medo, talvez alguma ansiedade, né, isso é desmerecido. O único sentimento que seria relevante seria aquele apego. Mas, claramente, isso não acontece aqui. Por quê? Porque Isaac foi aceito. Isaac foi aceito. Então, a gente sabe que uma oferta que Deus aceita é porque dentro da pessoa tem o coração disposto a sacrificar. Uma oferta que Deus rejeita é aquela oferta onde a pessoa está com o coração amarrado. Tá certo? Enquanto Milene vai falar, aí vocês vão abrindo em 1 Samuel, capítulo 16. Pode falar aí, Milene. E sempre me chamou muita atenção o fato de Isaac, em nenhum momento, pelo menos na Bíblia, não expressar que ele teve medo, que ele questionou o pai, que ele chorou, que ele gritou, que ele berrou, fez alguma coisa que despertasse o sentimento no pai. E o que eu sempre imaginei é que ele via o exemplo do pai, a fé, a confiança, a obediência, provavelmente já deve ter, imagino eu, que visto o pai sacrificar, o pai orientou para ele como era o sacrifício, como era uma relação com Deus, e quando ele esteve naquele momento, ele não teve medo, da mesma certeza que Abraão tinha pelo desenvolvimento da fé e da relação que ele teve com Deus, incrivelmente, Isaac, dentro dele, também tinha uma certeza, porque aqui fica bem claro que Isaac não se opôs, pelo menos na Bíblia não mostrou. Dá a entender que Isaac tinha uma certeza, que ele, uma confiança talvez no pai, no que o pai estava fazendo, a ponto de ele deitar, já ser amarrado e fazer o que tivesse de ser feito. É muito extraordinária essa passagem. De fato, né? Se Abraão consegue amarrá-lo, presta atenção, pessoal, é um veinho. Se o moleque rejeitasse, ele ia sair correndo, esse veinho não ia alcançar o moleque, mas nem que a vaca tossisse. Tá? O moleque ia pegar o caminho da ladeira até se vai se equilibrar nas pedras para catar esse menino, esquece, isso não ia acontecer. Então, de fato, tem uma anuência de Isaac, né? Ele está concordando. E Milene falou aí um ponto bem interessante. Por que ele concorda? Porque ele tem experiência com Deus? Não, mas porque ele confia no Pai. Né? Essa confiança que ele tem no Pai é justamente a confiança que Deus, ou melhor, que Abraão está demonstrando para com Deus. Tá? Essa confiança é que faz a diferença. Então, 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7, a gente vai ter o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, como que a gente tem essa certeza de que Abraão estava com o coração aberto para obedecer? Porque simplesmente Isaac foi aceito. Entendeu? Isaac foi aceito. Senão ele teria feito algum reboliço, entendeu? Não, meu filho, olha, desisto, desça, entendeu? Não foi, eu me equivoquei com você, não. Ele simplesmente diga, não sacrifique mais o menino, eu já sei que você teme a mim. Então, ele aceitou o sacrifício. Tá bom. Vamos lá. Volta para Gênesis, a gente está no verso 9, né?
Então, chegou ao altar, ou chegou ao lugar que Deus lhe havia designado, aí ele edificou Abraão um altar. O altar, obviamente, são de pedras, tá bom? É feito de pedras. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, com letra maiúscula aqui na versão que eu estou lendo, e a gente já sabe que é o próprio Senhor Jesus. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Né? Então, ele para o que ele está fazendo, porque recebeu um novo chamado, então, de repente, vem uma nova ordem, vem uma nova direção, não sei, mas ele me chamou, eu vou parar tudo e agora eu vou ouvir. Eu acho legal isso. Quando a gente trabalha lá, nossa igreja, né, nossa denominação, a gente vê que uma hora está todo mundo andando para o lado de cá, de uma hora para outra, não, muda para lá. Eu me lembro de Isis falando, meu Deus, mas não tem planejamento. Eu falei, não é que não tem planejamento, é que quando o Espírito Santo muda a direção, simplesmente mudemos a direção. E aqui a gente vê um exemplo disso, tá certo? Ele recebeu uma direção, e agora o mesmo anjo do Senhor vai chegar e falar, o mesmo anjo do Senhor não, que antes foi Deus, né? E aqui o anjo do Senhor vai chegar e falar, Abraão, Abraão, e ele vai responder, eis-me aqui. Vamos ver qual é a próxima direção, para tudo, vamos ouvir, e aí a gente vai ver o que tem que ser feito. Ok? Então, verso 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Nova direção. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Pessoal, o que para vocês significa esse teme a Deus? Porque Deus não sabia que ele já respeitava e considerava a Deus? Claro que sabia. Ele já tinha obedecido uma vez, duas vezes, ele já tinha falhado, ele já tinha mentido, ele já tinha recebido sua exortação, ele já estava aqui se consertando, né? Cada vez mais se aprimorando. Tem a gente faz, né? Dia após dia, a gente se melhora um pouquinho mais para Deus. Vamos abandonando a velha criatura cada dia mais, vamos nos aperfeiçoando para Deus. Então, o que significa aqui para vocês esse agora sei que temes a mim? Fala aí, Maiana. A obediência, o respeito, a reverência a Deus como Senhor mesmo, de que tudo que Deus fizer, mandar, ele vai fazer por prazer, por considerar Deus. Ok. Adriana? Olha a mágoa no coração. Isso dá câncer, entendeu? É uma complicação depois, meu irmão. O que eu pensei, sabe o que foi? O homem ele tem um livre-arbítrio. Ele poderia chegar na hora H e se negar a dar o filho, né? E se a gente observar, depois de Abraão, só Deus deu o seu filho. Então, Deus sabia que um homem era capaz de dar o seu filho por amor dele, de Deus. Então, eu acredito que Deus quis aí provar verdadeiramente que da mesma forma em que Eva e... Como é o nome do cara lá mesmo? Adão. Isso. Adão. Eles desobedeceram, eles foram lá e comeram do fruto, mesmo ele passeando, andando com Adão e com Eva, eles desobedeceram, eles foram lá e comeram o fruto, independente que Eva tenha tirado o fruto da árvore, independente que Eva tenha comido do fruto, Adão, que foi o primeiro homem que passeou e andou com Deus, que já tinha uma relação com Deus há mais tempo, desobedeceu. A mesma coisa ele não queria cometer o mesmo erro com Abraão, que poderia
né, ao longo do tempo, por mais que ele esperasse a promessa, ele poderia receber a promessa e depois dizer assim, agora eu tenho meu filho. Né? Da mesma forma, como você falou aí, quando ele teve aquele diálogo com Satanás, ele quis provar também ao diabo que um homem era capaz de dar o filho por amor dele. Sim, fala, Maiana. E ainda tem o fato dele não questionar Deus, ele não questionou por que sim nem por que não. Ele simplesmente foi lá e obedeceu sem mais perguntas. Porque se fosse uma Maiana da vida, ia perguntar por quê. Se eu pergunto para você, Neide está aí, Neide? Abre o áudio, diga aí, eis-me aqui, pronto. Aqui, dona Lília. Se eu perguntasse para você, por que você teme a Deus, o que você me diria? Porque porque eu temo a Deus? Sim, senhora. Por obediência, querer andar no caminho do Senhor. Aí, se a senhora também me fazer essa pergunta que fez a Maiana e a Adriana, eu vejo que foi por obediência a Deus, porque Deus falou assim, não me rejeitaste. Ele passou por situações e teve medo e omitiu. Que foi aquelas da vez que falou que Sara era a irmã, realmente, a irmã, né? Mas ele omitiu que também era esposa, em nenhum momento ele falou. E Deus pediu o filho dele, e ali ele já estava confiante em Deus, não teve medo em nenhum momento e deu filho, né? Porque para dar o filho tem de estar 100% confiando em Deus. E ele creu, né, que o filho ressurgia até das cinzas. Exatamente isso aí, pessoal. Por que que ele obedeceu? Porque ele temeu. Por que ele temeu? Porque ele obedeceu. Por que que ele obedeceu? Por que que ele temia? Porque ele confiava. Essa é a palavrinha-chave, né? Quando chega aqui, Deus fala e fala, e diz, né, a respeito dele, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada mal, nenhum mal a ele, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o único filho. Sim, por que que ele teme? Né? Só por obediência? Tá, mas por que que ele obedece? Porque ele confia. Aqui fica claro, mais uma vez, nesse mesmo capítulo, o tanto de fé que agora ele tem. Se é para obedecer, tranquilo, Deus, eu estou aqui, eu estou obedecendo. Sim, mas esse Deus que sonda corações não sabia disso? Claro que sabia, né? Por isso eu digo, velho, isso aqui é só para passar na cara de Satanás, entendeu? O que ele perdeu e que tem homens que vão conquistar. Mané, voltarão. Então, vamos lá. Ok? Não estenda a mão sobre o menino, né? Sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E a gente sabe, não é o único, mas ele é o da promessa, tá? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Beleza, agora, além de ele estar observando, né, a fidelidade de Deus, né, mais uma vez para com ele, porque preservou o menino e a descendência, né, a fidelidade à promessa vai continuar existindo. Então, a descendência de Abraão vai ser chamada por Isaque. Além disso, ele vê que dentro de si, ele realmente tem uma autoridade, porque ele disse que Deus proveria sacrifício para si, e olha se cumprindo aqui, velho. Ele, como profeta, estava profetizando, e agora ele está vendo o cumprimento da profecia, muito forte. Está lá o carneiro preso pelos chifres, tá bom? E ele vai chegar e vai sacrificar o carneiro. E pôs Abraão, por nome, aquele lugar, o Senhor proverá. Por quê? Porque Deus proveu para si o sacrifício.
que era o cordeirinho lá, né, cujos chifres estavam presos nos arbustos, ele não conseguia se desvencilhar, totalmente providencial para Abraão. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, né? No monte do Senhor, ele vai prover a si mesmo, né? Qual é o monte do Senhor? E a gente vai ter aqui o Monte Moriá. Então, a turma que estuda isso aí, né, os teólogos, né, os arqueólogos e esses logos aí todos, eles realmente, né, a maioria defende de que o Monte Moriá, de fato, seja aquele onde Jerusalém hoje está edificado, não o Gerizim, que é o que os samaritanos acreditam. Eles acreditam no Gerizim por conta de um lapso de tempo, só isso, tá? Mas o fato de Deus dizer meu monte, meu santo monte, a cidade santa está sobre o santo monte, então, provavelmente, ou melhor, né, sem sombra de dúvidas, a gente vai ter que o Moriá é aquela região mesmo, foi onde a gente vai ver o sacrifício, né, de Isaac, que não aconteceu necessariamente com Isaac, mas no coração de Abraão, sim, Isaac foi sacrificado. Na cabecinha dele, na imaginação dele, ele já tinha visto o sangue escorrendo do menino e o fogo ateando, queimando tudo aquilo, transformando em cinzas o próprio Isaac. Tá certo? Dentro dele, o sacrifício aconteceu. Deus viu isso dentro dele. Por quê? Porque Deus sonda corações. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo. Por que por mim mesmo? Porque não tem por coisa maior por que jurar. Vou jurar pela sua mãe? Jurar pela minha mãe mortinha debaixo do carro, né? Não tem pelo que jurar. Vai jurar pelo quê, né? Vou jurar por mim mesmo. Não tem nada maior. Vou jurar pelo universo. Eu sou maior que o universo. Eu criei o universo. Então, não tem nada maior para Deus usar num juramento, a não ser ele mesmo, a palavra dele, a fidelidade dele, todos os atributos que ele tem. Então, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, né, como recompensa pela sua obediência, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A gente já viu ele falando isso em outros capítulos, tá? A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Em outras palavras, vai ser um povo bom de guerra, vai ser um povo bom de briga. Tá? Onde eles chegarem para tomar posse, eles tomarão posse. Obterão muitas vitórias. Nela serão benditas todas as nações. Nela quem? Na descendência de Abraão. Tá? Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Noutras palavras, da descendência de Abraão saem bênçãos para todas as nações da terra. Saem bênçãos. Israel tem não sei quantos, não sei quantos prêmios Nobel. Nobel da Paz, Nobel de Química, Nobel de Medicina, Nobel. Tudo isso é contribuição, por exemplo, usando isso, um exemplo pequenininho, tudo isso é contribuição para a humanidade. Os caras descobriram cura de doença, né? Esquemas lá de projetos, enfim, engenharia, um monte de coisa. Se você botar lá prêmios Nobel, você vai ver uma miríade de nomes, aí você vai ver a nacionalidade, Israel. Um dos maiores produtores, né, o maior celeiro de produção, tanto cultural quanto científica, tá certo? Cultivar no deserto, pois é, uma coisa aí incrível, tá certo? Aqueles kibbutz, aquelas coisas maravilhosas. Então, deserto, é sol a pino, e os caras conseguem fazer aquilo, produzir a rodo, tira a água de lá do solo mesmo, entendeu? Faz reaproveitamento dessa água, tem um sistema de canalização da irrigação, coisa de outro mundo,
tá? Os caras realmente são bons, tá? Então, as bênçãos para as nações vêm de Israel. Vamos lembrar que Israel é deste tamanho, lá no mapa perdido, o tamanho de Sergipe. Só lembrando a potência que é, ainda hoje, né? E sempre será o povo de Deus, a descendência de Israel. Ok. Então voltou Abraão aos seus servos, né, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Já falamos lá das tamareiras, ele tinha realmente a intenção de ficar por lá um bom tempo, né? Ele já estava um pouquinho afastado lá de Abimeleque, um pouquinho afastado de Gerar, né? E ficou ali mais tranquilo. Deixa eu ver aqui, se tem um negocinho aqui para compartilhar, para a gente visualizar. Dá para ver aí, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Então, a gente vai ter aqui, ó, Gerar, Berseba, Jerusalém, tá? O Monte Moriá está um pouquinho aqui, ó, entre Jerusalém, que é esse ponto mais vermelho maior, né? E essa região aqui. E se você observar até no próprio mapa, esse mapa, ele tem desenho de relevo, você vai perceber que tudo isso aqui, ó, são montanhas. Toda essa região aqui, ó, são montes e montanhas. Toda essa região aqui é um relevo elevado, tá bom? Então, essa região aqui do Moriá é aqui. Lembra que o texto não fala o Monte Moriá, ele fala um dos montes do Moriá, tá? Então, é essa região aqui, tá? Então, ele saiu de Berseba, ele já se afastou do centro de Gerar, se afastou. Isso aqui ainda faz parte de Gerar? Faz. Você vai ver que depois eles vão ter disputa de terra, né? Eles já disputaram anteriormente até pelos poços, né? O poço, melhor, que ele cavou aqui, né? Já fizeram um acordo de paz. Essas terras, em princípio, seriam de Gerar mesmo, mas ele está aqui e já está construindo a sua cidadezinha, beleza, tá? Então, Berseba para o Monte Moriá, certo? Então, ele agora vai voltar para Berseba, onde ele está edificado. Né? Ele entende que ele é peregrino nessa terra, ele entende que ele não faz parte disso aqui. A gente já viu isso, inclusive, em Hebreus, né? E os patriarcas da fé, eles eram peregrinos e eles tinham essa consciência. Por quê? Porque isso aqui é transitório. No final das contas, nós vamos morar com Deus, certo? Então, ele vai lá e fixa sua residência. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão, né? Chegou um passarinho, fofoqueiro, um pombo-correio, coisa parecida, e deu a notícia nesses termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naô. Naô é irmão dele, tá? Tá aqui, Naô, teu irmão. E a esposa dele, Milca, tem dado filhos a ele. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca e Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Bom, essa descendência aqui de Naor, eu imagino que o texto está querendo sinalizar justamente para o fato de que Abraão vai ter onde buscar a esposa para Isaac. Ele não vai querer que Isaac se envolva com aquelas mulheres de lá, com as filisteias, tá? Ele vai querer que a descendência dele continue pertencendo ao seu sangue. Então, ele vai buscar lá de Naor, né, uma mulher para casar com o seu filho. Então, essa genealogia aqui é citada só para situar, né, de onde vem a ideia dele de procurar uma esposa para o seu filho fora daquelas terras.
Ok, pessoal? E aí, o que que fica para vocês? Comentários, dúvidas? Tiveram alguma outra interpretação? Falem para mim, não se calem. Nada? Ninguém? Uma pessoa, meia pessoa? Eu não vi um grilo, você ouviram? Cri, Um cri, eu grilo, vi. é. Inclusive, eu tenho um grilo até que tá. Fala aí, Maiana. Não, a pessoa, às vezes a gente fica colocando empecilho, desculpa, para não sacrificar para Deus. E a gente vê Abraão aí que providenciou tudo. Ele poderia pegar essas lenhas lá, mas foi um algo a mais que ele fez para Deus. Eu vou falar por mim. Na última fogueira santa, eu ia sacrificar por minha irmã. E Deus me pediu por outra pessoa. E eu fiquei relutando. Primeiro que eu estava por aqui com a pessoa. Aí eu orei, eu falei, ó Deus, eu vou fazer o que o Senhor quer, mas tira de mim, porque primeiro eu vou fazer por obediência. E segundo, que eu não quero fazer de qualquer jeito. É para te entregar a vida da pessoa, eu vou te entregar a pessoa, porque eu tenho essa consciência que se eu vou fazer um voto por ela, ela é sua. E o que acontecer não vai ser mais responsabilidade minha, eu agora estou entregando ela para o Senhor, que eu faço o que eu quiser, mas tira o peso de dentro de mim, porque eu tive que fazer umas 3 orações, porque estava bem forte mesmo. Isso. E eu cheguei a tentar barganhar com Deus, meu Deus. É isso mesmo que o Senhor quer? Até não volta, porque eu ia dar uma certa coisa, e Deus falou, não, eu não quero. Eu falei, o Senhor tem certeza? Aí o pastor começou a pregar lá e tal, eu entendi. E na última oração, Deus tirou o peso de mim, eu fui lá, sacrifiquei e trouxe paz. Porque quando Deus fala, ele é bem específico. Às vezes é a gente que não quer aceitar a vontade de Deus. Isaac, ele poderia correr, poderia fazer mil e uma coisa, mas ele sabia que ele era filho da promessa. Ele sabia que o nascimento dele foi sobrenatural. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele, que era através dele que as outras coisas iam se cumprir. Então, ele se colocou no lugar dele. Às vezes, a gente tenta correr do sacrifício, tenta correr dos problemas em si. Todo mundo ouviu falar da vigília e comentando da, da pessoa que estava lá manifestada. Só que o que eu prestei atenção e parece que quase ninguém percebeu foi quando o diabo falou assim, eu não sabia o que ela pensava, mas eu comecei a soprar. Ou seja, até quando a gente não está sacrificando, quando a gente está querendo viver na paz, no sossego, corre esses riscos, porque ele disse que via que ela ficava se olhando no espelho. Ela não pecou, ela não estava em pecado, mas só pelo fato de não sacrificar mais, não ler a Bíblia, não queria mais acordar de madrugada para orar, foi cair no comodismo, e ele começou a soprar. E ele chegou e falou, eu não sabia, mas eu fui lá, ó, soprei de um lado, não lê a Bíblia hoje não, deixa para ler amanhã. E chegava amanhã, fazia a mesma coisa. Aí depois que o bispo falou, você tem essa oportunidade de Deus te aceita, você, ainda que você peque, que você faça, cometa o pior crime que alguém pode imaginar, mas você vai ser aceito de novo. E a gente vê aqui, quando a senhora estava falando que era para mostrar para o diabo, é justamente isso. O demônio falou, se ele falasse para mim o que ele está falando, o que ele fala para vocês. Nossa, eu saí daquela vigília bem acesa, porque o diabo não tem a oportunidade que a gente tem e a gente rejeita. E a gente vai conversar com pessoas. Tinha uma mulher lá do meu lado, que do nada ela sentou e começou a encarar e tal. Fui conversar com a mulher, só Jesus na causa. E parece que não liga o alerta. E o diabo lá falando, repetiu, o bispo pediu para ele repetiu com uma raiva. Se ele falasse o que ele está falando para vocês, eu ia correndo, eu ia chorando, eu ia obedecer em tudo. E foi isso que Abraão fez aqui. Porque isso me lembrou do diabo sofrendo pelas palavras que Deus estava falando, que o bispo estava falando. E a pessoa não quer sacrificar 1 minuto de oração, porque não é pelo muito falar que Deus ouve. Mas
ainda que seja 2, 3 minutos, você parar, fazer sua oração, você lê um versículo da Bíblia, você dá o seu tempo para uma pessoa, nem que seja para perguntar, oi, tudo bem? E a gente não faz isso, a gente fala para Deus, e o pior é que quando a gente não cuida dos outros, porque eu não acredito que uma pessoa que não está salva vai se importar em salvar os outros. Se ela não está salva, nem a alma dela, por que ela vai salvar os outros? Por que ela vai querer fazer esse a mais? E Abraão, ele fez tudo isso, ele acordou, ele não ficou lá, só mais 5 minutinhos, eu vou fazer isso hoje, vou fazer amanhã, é fazer o que tem que fazer na hora. Ou você confia ou você não confia. E quando Deus, ele fala com a gente, independente de quem está ao redor, a gente sabe que é com a gente, e os outros até ajudam, porque os 2 servos, eles ajudaram até certo ponto, mas sempre vai chegar aquele momento que é só a gente e Deus, e não vai ter para onde correr. E Abraão deixou isso bem claro, que Deus vai provar a gente independente da nossa idade. A pessoa pensa que não é útil, mas enquanto estiver respirando, tiver fôlego de vida, vai ser útil sim para os planos de Deus, porque até Davi fala para não ser rejeitado na velhice dele. A gente foi fazer ao pé da cruz ontem não, domingo. O povo começou a cercar a gente, um começou a tirar foto, aí o pessoal começou a passar de carro, de moto. Alguns ficaram assim meio com medo. O diabo vai tentar intimidar a gente, só que a fé que a gente tem, a confiança no Deus que a gente tem, na fé que a gente tem, a gente vai em frente, não tem motivo para temer, porque até se acontecer de alguém morrer e ele quiser ressuscitar, vai ressuscitar. Os planos de Deus, ele vai se concretizar independente do que o diabo tramar. Sou eu que decido se ele vai, que eu vou fazer parte ou vou ser espectadora. Essas pessoas aí, eles resolveram se posicionar. Ok, isso aí mesmo. Mais alguém? Fala aí, Adriana. Acho que Dona Cida levantou a mão. Depois é ela, pode ficar tranquila. Ó, para mim, o que ficou, se a gente for pontuar ponto a ponto, você já falou tudo. Maiana fez os complementos aí, mas vou falar o que falou comigo, né? Esse capítulo, ele mostra, assim, quando Deus fala chama Abraão, né? E às vezes Deus nos chama, mas a gente está tão preocupado com as coisas ao nosso redor que muitas das vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus. É uma das coisas que eu achei muito importante. Esse capítulo, ele parece que a gente está falando da fogueira santa. Não sei se pode falar. Pode. Se a gente for ver assim, parece até que está ali a chamada da fogueira santa, sabe? A gente está ouvindo. Então, você tem... É Deus falando, você tem que fazer o seu melhor. Então, como Abraão fez, Abraão não deixou faltar nada. Isso, logo de cara, me chamou a atenção. Ele levou o fogo, ele levou a madeira, como você mesmo disse, poderia ter madeira, poderia ter catado a madeira no meio do caminho. Mas ele fez um checklist do que ele precisava levar para estar lá na montanha, sem precisar dizer assim, esqueci isso, para que a prova que ele estava dando para Deus, que ele o temia, que ele obedecia, era verídica. Então, é a mesma coisa, quando nós vamos sacrificar, nós temos que dar a prova a Deus de que o nosso sacrifício é verídico, que o que a gente está sacrificando, que não é só material, mas sim, ele levou dentro dele a fé, a confiança, a obediência, ele não deixou faltar nada. Então, é a mesma coisa quando a gente vai... assim, é muito bom quando a gente fala assim, vai ter fogueira santa. Muitas pessoas fazem na emoção, e é uma barganha que muita gente faz. Não, eu vou te dar isso para eu receber isso. E esquece que o mais importante
é o que Deus vai olhar dentro da gente. O material é somente é alguma coisa aí que eu não lembro mais o nome. E o mais importante é o nosso interior. A gente fazer... É como a gente está agora no jejum. Esse sacrifício, esse jejum é um sacrifício? A gente está... fala por mim. Eu estou fazendo corretamente? Eu fiz um propósito nesse jejum, que não era somente o que foi estabelecido, né, como é o correto, redes sociais. Eu coloquei em mim, não vou deixar de ir à igreja nenhum dia, vou todos os dias. E fiz um propósito com Deus, Senhor, eu vou lhe dar a minha quarta-feira, eu vou de manhã, vou para o meu curso, quando eu voltar, vou para a reunião do servo, e depois eu vou para a reunião, vou ficar na reunião. Vou dar o meu dia, minha terça-feira não vai ser completa, porque eu vou ficar na igreja o dia todo, que eu preciso comer, né? Mas eu vou de manhã, para a reunião de manhã, vou para a reunião às 6 horas e vou ficar para a reunião da noite. Vai ser algo a mais que eu estou dando para meu Deus. Hoje já me bateu aquele negócio, não, eu vou fazer ponto de fé. É ponto de fé ou ponto de oração? Qualquer um dos dois, pode ser. Na porta da igreja, porque é algo que Deus está colocando dentro de mim. Então eu tenho que fazer isso com muito temor, com muito amor e com muita obediência. Da mesma forma, esse capítulo aqui é para a gente aplicar agora no nosso jejum, para que a gente venha a ser aceso, que as nossas lamparinas, como você colocou aquela coisa do bispo ali no grupo, a gente tem que estar com nossa lamparina acesa. A gente não pode deixar nossa lamparina apagar. Porque, vai ser no piscar de olho. E a gente tem que estar com a nossa vida como estava de Abraão. Porque se ali Deus resolvesse, não, agora eu vou levar todo mundo. Agora vai ser o fim do mundo. Ele estava preparado. Porque ele era um homem de fé. Ele teve os vacilos, teve os percalços, que fala, né? Percalços. No meio do caminho. Como é? Percalços. Percalços no meio do caminho. Depois do checklist, meu irmão, você tá demais, viu? Percalços. Continue. No meio do caminho, ele não bombeou mais. Por quê? Porque ele agora tinha certeza daquele Deus que fez a promessa lá atrás, que preparou ele para receber essa promessa. Muitas vezes a gente não está preparado para receber a bênção, a gente quer a bênção, mas não está preparado para receber a bênção. Então, nós temos que nos preparar para receber a bênção, para receber a nossa promessa. A nossa promessa não é que a nossa casa, a nossa família vai ser do Senhor Jesus? Então, o que a gente está fazendo? Alguma coisa no meio do caminho a gente tá escondendo de Deus, está omitindo dos homens. Então, a gente tem que se avaliar. O pastor falou isso, acho que outros dias atrás, a gente tem que se avaliar para a gente ver onde é que a gente está errando. E esse jejum é para isso, para a gente parar, para a gente ver o tempo que a internet vem tomando da gente, que vem sugando. A internet, ela vem tirando o povo de Deus da presença de Deus. Muita gente diz assim, eu estou aqui assistindo a um vídeo. É um vídeo daquele cara ali, aquele pastor, aquele não sei fulano, aquela mulher, aquela missionária, mas está tirando. O que você tem que fazer não é assistir o vídeo, é chegar e ler a palavra de Deus, que é aqui nessa palavra que a gente vai ter o nosso encontro, a nossa comunhão com Deus. Eu postei lá no grupo, eu disse lá, a gente tem algo que outras pessoas queriam ter, que é esse encontro que a gente tem aqui. Essa conversação, não sei se a palavra é essa, mas vai lá, que a gente está tendo aqui, uma aprendendo com a outra, e eu não sei se acontece com vocês, a minha mente, quando eu vou dormir, fica só meditando nisso aqui. Eu acordo, às vezes, pensando, poxa, outro dia mesmo eu me atrapalhei nos pensamentos com você, e aí eu fui lá, Maiana, aí na hora eu falei tudo para Maiana, era isso que eu tinha que dizer. Ele disse, mas na hora não saiu.
Mas a gente estava aqui, ó. Porque a gente não sei se a cabeça de vocês trabalham assim. Eu trabalho, vou o tempo todo pensando no capítulo, no versículo, e às vezes, poxa, olha, que coisa interessante, aí dá aquele estalo, olha, que Deus queria falar comigo, era isso aqui. E a palavra ela não pode morrer dentro da gente, ela tem que sempre estar avivada. E para a gente estar avivando, a gente tem que ter o quê? Não é somente orar e nem é somente jejuar, é ler também a palavra. Porque a palavra ela vai ficar dentro da gente a partir do momento que a gente lê. Não só nesse momento e nem só na igreja, mas sim em outros momentos. A gente tem a nossa intimidade com Deus. Temos a igreja, temos o nosso grupo aqui, temos o nosso grupo na igreja, do evangelismo, mas a gente tem o nosso momento com Deus. Eu e ele. Como ele diz, né? Vai no teu secreto. Esse é o diferencial. E Abraão, ele tinha esse secreto. Eu acredito, como o Neide falou, a confiança. Mas aí foi tudo um conjunto. Foi se a gente for olhar, foi um conjunto. A chamada de Deus, o pedido de Deus, a obediência dele e a confiança dele. Porque ele sabia que esse filho era o filho da promessa. E se Deus levasse, Deus tinha que trazer. Então, é essa a confiança dele. E a gente é a mesma coisa, a gente tem que confiar em Deus. Onde é que está a nossa fé? Que confiança que a gente tem em Deus? Então, é isso que a gente tem que avaliar dentro de cada um de nós. Só isso. Palavra-chave hoje, confiança. Fala aí, dona Cida. Preparem-se, viu? Senta que lá vem sabedoria. Prepare-se. Manda ver, dona Cida. Acho que dona Adriana já falou tudo. Eu ia falar, eu fico imaginando assim, como Abraão nessa caminhada dele, né? Quando Deus pediu o filho dele, que sofrimento, né? As noites foram aquelas noites que ele ficava pensando, chorando, o coração dele devia arder em chamas, né? Porque, poxa, meu filho da promessa, o filho que Deus me deu, agora ele está pedindo. Ai, meu Deus do céu. Quem da gente, por mais que a gente tema a Deus, por mais que se Deus pedir um filho a gente vai fazer o quê? Estamos preparadas para dar esse filho para Deus? Então, é Abraão com aquela fé, né? E realmente a confiança que Abraão tinha, a palavra é essa, confiança. Ele sabia que Deus, ele pediu, mas que ele ia fazer alguma coisa como é o nome? Não sei qual é a palavra que eu vou pregar aqui, mas ele ia dar um jeito, porque Deus, ele não volta atrás na promessa dele. Então, quando a gente confia nele, a gente deposita, sabendo que ele vai dar o melhor para a gente. E ele pediu Isaac, eu acho que no caminho, Abraão sofreu e tinha aquela luta, né, da palavra de Deus com o inimigo. Você vai dar, aí ficava aquela luta entre Abraão e os pensamentos dele. E que dor que Abraão passou, né, indo para lá, mas ele foi e confiando que Deus proverá, né? Então, ficou isso para mim, porque quando a gente confia em Deus, ele sabe. A gente sabe que ele não vai falhar com a gente. E eu creio que Abraão tinha isso dentro do coração dele. Dona Cida colocou agora aí um outro posicionamento do que a gente tinha comentado. Ela está falando o seguinte, que ainda que Abraão tivesse definido em sacrificar, em obedecer, que ele sentiu isso, que ele estava lá com seus questionamentos internos, né? E com suas dores, né? Suas angústias. E aí, o que você acha disso, Isis? Você que tem filho também. Porque eu penso de outra forma, mas eu não tenho menino, né? Fala, Isis. Eu penso que não. Em nenhum momento Deus pediu um sacrifício a Abraão desse calibre. Ele pediu nesse momento porque ele sabia que ele estava preparado.
para passar pela prova. E na nossa vida também a gente acha que é tão impossível, mas quando a gente consegue concluir, passar por aquele deserto, a gente, poxa, foi até fácil, foi tranquilo, porque a gente estava preparado, Deus sabia que a gente ia conseguir, e que no final ia dar tudo certo. Então, eu acredito que ele estava muito tranquilo, porque o temor, a aula da quarta-feira foi justamente sobre isso, sobre temor. O temor rima muito mais com amor do que com medo. É aquela certeza de que você pode se jogar no abismo, que vai ter uma rede ali de segurança, que é Deus. Então, pular é muito tranquilo, até como a galera faz bungee jump, é até satisfatório. Ele sabe que tem o negócio de segurança lá, aquele elástico, que ele vai e volta e vai dar tudo certo. E o temor é justamente isso. A gente confia em Deus, a gente o ama e o obedece pelo amor, não por medo. Não porque ele é um Deus que vai fulminar e matar todo mundo, que se eu fizer isso, eu vou acabar morrendo. Não porque eu amo e sei que o caminho dele é o melhor e que vai dar tudo certo. Mesmo que pareça duro, sacrificante, mesmo que pareça impossível, a gente tem a certeza de que Deus vai nos suprir em tudo. E para mim foi complicado ter isso em mente. O que a gente aprende, pelo menos o que eu aprendi a planejar, confiar nessa matemática. Foi difícil. Hoje eu consigo relaxar e ver, beleza, não deu certo, tranquilo. Foi a vontade de Deus. Sinal que vai vir coisa melhor lá. Besteira, perdi, é sinal que vem coisa melhor. E acho que essa certeza não é pesado, não é doloroso, não é a morte de um filho. É a certeza que ele vai ser salvo, que ele vai estar num lugar melhor. Isso é legal, da fé. Isso que me trouxe tirou esse peso, sabe? Hoje eu me sinto uma pessoa extremamente leve. Já sempre fui muito mente fresca, muito despreocupada com a vida, nunca me levei muito a sério, nem levei as pessoas muito a sério, mas ainda tinha esse peso da responsabilidade da vida adulta. E hoje eu sinto que não tem mais isso. Se não der certo, beleza, vai vir coisa melhor. E essa certeza de que vem coisa melhor, de que não é uma perda, é um aprendizado. Então, acho que ele não sofreu. Acho que ele seguiu o foco dele e sabia que ia dar tudo certo. E o Isaac estava inocente, coitado. Porque o pai não disse que ele ia morrer, não. Disse, não, Deus proverá. Cadê meu pai? Se ele fosse baiano, né? E aí, paiinho, cadê o baldinho? Não, meu filho, Deus proverá. Não disse, é você. E aí? Eu assisti um filme até que o Isaac estava vendado na hora que ele levantou a facada. Eu acredito que sim, que ele tenha vendado, que é algo muito forte. E uma criança nunca vai esperar o pior do pai, sempre vai esperar o melhor. Acho que é uma brincadeira ali, que é um negócio. Não maldou. O Isaac foi crocodilagem ali de Adão, o Isaac. Foi o quê? Milene, antes de passar para você, eu quero ver essas mães aqui. Dona Ana, o que a senhora acha aí, dona Ana? E o Abraão sofreu ou não sofreu na hora de subir esse monte? Tudo já foi dito aí, todas já falaram, né? Mas eu quero que a senhora me diga, Abraão sofreu ou não sofreu? Diga aí. Claro que ele estava sofrendo, só que a confiança dele era muito grande em Deus e ele tinha certeza que se o filho dele morresse, Deus iria trazê-lo de volta, ele iria fazer alguma coisa e ressuscitar, né? E ele traria o filho de volta, quer dizer, ele confiava. Ele estava obedecendo, ele obedeceu a fé, a confiança e o sacrifício. Então, havia um sofrimento nele, havia aquela luta interna, né? Mas, diante da confiança em Deus, ele
se acalmava, né? E persistir, e foi concretizar o que o Deus mandou. Ok, dona Ana. Adriana, voltando aqui, Adriana. Abraão sofreu ou não sofreu? É rápido e caceteira. Sofreu ou não sofreu? Eu acho que sofreu, porque se Deus, quando viu o filho dele crucificado, sofreu, chorou, imagine. Você está vendo que Isis é uma mãe miseravona, né? Depois Abraão que é crocodilo. Fala aí, Milene. Até me perdi agora com essa. Sim. Bom, gente, Abraão é humano, né? Então, por mais que você tenha a confiança e a fé, a evolução da fé de Abraão é visível. O Abraão do início que a gente está estudando para o que a gente vê agora é impressionante. É uma forma até de a gente tirar como exemplo como a pessoa pode evoluir. Olha como Abraão começou e como ele está, uma das passagens mais significantes de Gênesis e tudo. E eu acho que ele sofreu sim, só que ele silenciou o sentimento, que é humano, que faz parte da nossa natureza, e usou a razão, a obediência e a confiança em Deus e seguiu com o conflito dele, acredito eu, que vai se aproximando, talvez crescendo, mas ele sempre manteve o foco, ele deu esse exemplo aí. E acho que a Bíblia não cita a parte da emoção aqui, porque realmente, como a Sara mesmo falou, não cabe aqui falar de emoção. Todos nós sabemos que tinha uma emoção, tinha um conflito, é humano, todos, né, passamos por isso. Então, claro que Abraão passou também, mas ele deu aqui, deixou claro o exemplo de que Deus pediu, eu vou dar, vou sacrificar e vou confiar. E falando disso, de mostrar para Satanás, mostrar para o diabo esfregar, né, o que o ser humano é capaz de fazer quando está revestido de fé, em confiança nele, isso, aí eu vou lembrando dos heróis aqui da fé, e veio na minha mente Ana. Ana chorava porque queria um filho, todo aquele sofrimento, e ela simplesmente pediu um filho e disse que ia dar a Deus, e que foi Samuel, e Samuel foi o profeta que foi. Quer dizer, olha o que faz quando você desapega, quando você dá para Deus o que já é dele, pois todos nós pertencemos a ele, vimos dele, somos criaturas deles e caminhamos para ser filhos, buscamos ser filhos. Então, imagine quando você livremente entrega, mostra um tamanho de fé desse, de confiança desse, abre mão do que você quer, de ter seu filho ali com você, e apesar dele ter a confiança total de que Deus ia dar um jeito ali, ressuscita, que eu também acho que ele pensou, não, meu filho vai ser ressuscitado aqui, porque ele é a promessa, né? Então eu vou tranquilo. Mas Ana, vamos dizer no caso de Ana, por exemplo, não, eu vou ter meu filho e bebezinho mesmo ela já entregou. Aquilo é de uma pureza, de uma... Fantástico. Então, imagine quantos ele não foi esfregando ali, ó Jó, ó Ana, ó Josué, ó Moisés. E hoje somos nós, como Maia estava falando, como todos estavam falando, como a gente sacrifica um minuto ali, ó. Ele deve dizer, com certeza ele diz, tá vendo? É falho, é pecador, é errado, mas está ali arrependido, está ali se ajoelhando, está ali sacrificando a madrugada, está ali fazendo esse sacrifício por mim, esse. Então, todos nós, todos os dias, podemos dar motivos para Deus esfregar na cara de Satanás, que por mais que a gente seja pecador, falha errado, a gente insiste ali em estar fiel a ele, caindo, levantando, mas buscando ser fiel a ele. Então, é isso aí. Beleza. Pessoal, eu como sou fria igual a Isis, para mim ele não teve esse sofrimento todo, não. Porque na minha cabeça, viu, pessoal? Na minha cabeça. Não que eu sou uma mãe ruim igual a Isis, não, tá longe disso. Minhas cachorrinhas eu acho que eu não matava, não. Se viram a Venezuela, meu irmão, você vai ter que me matar antes de matar minhas cachorras. Não vai matar minhas cachorras, não. Elas não vão virar comigo. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu imagino que ele realmente está tendo uma maturidade espiritual. E quando você vai desenvolvendo essa maturidade espiritual, tem coisas que você passa que já não é mais essa dor toda. Tem coisas que você vai abrir mão que já não é essa dor toda, né? Vamos começar lá quando a gente iniciou na fé. Tínhamos determinadas amizades. Um exemplo bem besta. A melhor amiga, né? Aquela pessoa mais chegada, mas que não é da fé. E que você, aos poucos, teve que se desligar, e, de repente, aquilo para você foi doloroso. Hoje, para você, é uma coisa tão normal selecionar as pessoas que estão em seu redor, que isso não te causa uma dor. Isso não gera em você, sabe, um sentimento de sofrimento. Estou falando, assim, um exemplozinho. Então, sem sombra de dúvidas, ele já estava imbuído dessa maturidade
né? Quando Deus fala, agora sei que tu me temes, e que para mim é a mesma coisa que agora sei que você realmente confia em mim, lembra que tivemos 2 episódios onde ele chegou e, para preservar a própria vida, ainda que ele já tivesse sido chamado por Deus e tivesse já ouvido falar da promessa de Deus na vida dele, né? Ele tinha a promessa de Deus, mas ele mentiu por 2 vezes para preservar a própria vida. Não foi para preservar a promessa, foi para preservar a própria vida, tá? Então, dessa vez agora, não. O maior amor dele, que é o filho, e o texto, sim, nesse momento faz questão de ressaltar aquele que tu amas, né? Seu único filho, quem tu amas. Então, tem o sentimento? Tem o sentimento. Ele já deixou, no início do capítulo fica muito claro, você tem muito amor por esse menino, tá? Mas eu quero ele para mim. E aí, tudo certo? A maturidade espiritual que ele está desenvolvendo, ou que ele já desenvolveu a essa altura, é tamanha que ele simplesmente, tá, tudo bem. Então, eu não imagino que ele deva ter tido tantos conflitos internos. Pode ter tido, pessoal? Pode, não estou dizendo que não, entendeu? Principalmente aí as mães de plantão. É muito mais fácil para mim julgar, porque eu não sou mãe, tá? É muito mais fácil para mim julgar. Vocês já vão ter esse componente materno, né? E lembrando que ele não era mãe, ele era pai, tá? Não é nem a mesma coisa, tá certo? Eu também acho isso aí, Maiana. Dona Cida, ela não estava nem aí, ela ia dar o filho, porque ela tinha certeza que depois, se Deus não ressuscitasse ela mesma, através da fé dela, ia ressuscitar aquele menino, não tinha conversa. Ela ressuscitou o menino. Pois bem. Pede ela para contar a história aí. Pode matar, que eu ressuscito. Se o senhor não ressuscitar Deus, pode deixar que eu tenho fé para isso. Espera aí que dona Cida conta. Mas, enfim, a maturidade é infinitamente, ou melhor, infinitamente não, é extremamente importante para todo cristão. Hoje, quando a gente tem essa caminhada, tem coisas que a gente tem dificuldade de sacrificar. Pronto, seu primeiro sacrifício, valor monetário. Não vou falar do resto, de jejum, essas coisas. O seu valor monetário. Seu primeiro sacrifício. Meu Deus, que absurdo como é. Para você, isso acaba se tornando uma coisa tão tranquila, como a Isis falou, porque você tem certeza que depois vem a provisão. Quando não é o sacrifício Israel, né? Quando é um sacrifício qualquer, propósito da justiça, outros propósitos que a gente vive que são, né, de mais força. Fica tranquila, você vai e faz, e hoje já não é mais a dor do início. Ao ponto de você até pensar, poxa, mas será que eu estou fazendo o meu melhor mesmo? Porque nem está machucando tanto assim. Não é que não está machucando, é que você já tem uma maturidade, você sabe que vai ter resposta. E se não tiver aquela resposta imediata, vai ter provisão, vai ter suprimento. Uma coisa é certa, né? Nunca vi um justo mendigar o pão. Você vai estar preservada de todas as formas. Então, quando você começa a ter esse desenvolvimento, você já vai começando a ficar mais fria. Não sei se esse é o termo. Eu acho que o mais adequado seria tão confiante que as demais coisas se tornam pequenas. E você não leva em consideração essas coisas. Então, a primeira vez que eu sacrifiquei um carro, eu vou lhe ser sincera, eu já não lembro mais como era. Eu não lembro, minha memória já não é muito grande coisa, mas o último carro que eu sacrifiquei, não vou dizer para vocês se foi pesado. Valor monetário foi mais significativo. Mas não vou dizer para vocês que foi coisa do outro mundo. Não foi. E esse daí já tem destino certo também, quando chegar no tempo, ele também vai para o altar. E não tem essa questão, sabe? Você vai desapegando, poxa, mas é um carro. Quando vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão ver que não, só um carro, não tem nada de especial. Tá? Acho que o maior sacrifício mesmo que a gente faz é o negar a si mesmo. Tá? As coisas materiais, o negar a si mesmo, que é se desconectar às vezes da própria família,
para você viver sua fé. Você sair de um vínculo, né, de relacionamentos, de amizades. Você que conhece a fé, você está vivendo um relacionamento de julgo desigual, um relacionamento amoroso de julgo desigual, você abandonar aquela pessoa que você ama, porque você sabe que aquilo não vai dar certo. Ou então você fazer com que essa pessoa, de uma vez por todas, se defina, é um sofrimento que eu acho que é maior ainda até. Então, essas coisas eu acho que machuca muito mais do que as materiais. Bom, estamos falando de um filho e o que tem envolvido é um sentimento muito forte. É um sentimento muito forte. Mas, velho, com a confiança que Abraão já está desenvolvendo, ele tem convicção de que vai dar tudo certo no final. Então, Lília, não vejo esse sofrimento todo nesse rapaz. Não vejo, entendeu? Respeitando perfeitamente e compreendendo perfeitamente todas as demais compreensões que vocês tiveram, tá certo? Eu penso que ele não tem esse sofrimento mais tanto, tá? Alguém levantou a mão? Isis, levantou a mão? Alguém? Não. Isis. Eu estava procurando minha anotação aqui, não estou achando. O que eu consegui concluir de quarta-feira é que o temor é justamente essa confiança incondicional. E me lembrou a viúva, quando Jesus está falando ali com os discípulos, quem deu mais, se a viúva ou o cara? E Jesus conclui que quem deu mais foi a viúva. Não pelo valor monetário, mas tudo que aquela moedinha significava, aquilo era tudo dela. Ela era uma mulher viúva, ela não tinha fonte de renda, não tinha quem a suprisse, e ela confiou e deu realmente tudo que ela tinha, sem a esperança de uma provisão, de uma renda. E o sacrifício, para mim, é muito mais do que valor monetário. É você entregar tudo. E aí, quando o bispo falava, desceu tudo, as pessoas do mundo, desceu tudo, acha que é dinheiro, o que tem no seu bolso. E isso tudo é o seu coração. E às vezes é tão fácil dar dinheiro. E é tão difícil entregar o coração, quebrantá-lo. E abrir mão de certas mágoas, de certos sentimentos, de vaidade, esqueci o nome. Quando você não quer reconhecer o erro. Orgulho. Isso é orgulho. Isso. É você, o tudo, para mim, é o coração. Não é só tudo que você tem financeiramente, é entregar o seu eu. Aí me lembrou a viúva. Ok. Mais alguém levantou a mão aí? Quem foi? Fala, Adriana. Oh, você é muito dura. Simplesmente porque você não tem filho. Isis disse isso aí, mas nessa dureza toda não. Eu quero ver se o filho dela lá na Chincha, se ela ia dar. Eu acredito sim que Abraão, ele sofreu, ele não pode ter sofrido aquele sofrimento todo. Mas ele pensou, poxa, meu único filho. E Deus está me pedindo. Mas foi ele que me deu. Para ele vai voltar. E se ele é promessa, para mim também vai voltar. Alguma coisa Deus iria fazer. Então, ele estava confiante na provisão de Deus, no que Deus iria fazer. Mas que houve aquele sentimento de perda momentâneo, teve. Porque Dona Cida falou, outros falaram, ele é humano. Ele é humano. E se a gente for lá para o Novo Testamento, quando a gente leu, acho que foi Lucas, a gente viu que Deus também viu o sofrimento do filho dele. Se Deus, que é Deus, sentiu a dor do filho dele, carregando
os nossos pecados. Entendeu? Então, houve sentimento? Houve. Um pouquinho, foi momentâneo, pode ter sido passageiro, porque o tempo passou, ele já tinha confiança em Deus, endureceu um pouco o coração, não. Agora, pelo amor de Deus, né? É por isso que ele levantou de manhã cedo, porque se Sara visse, ele ia tomar 2 bolachas e não ia levar Isaac. Tá. Essa questão da Sara ver, a gente vai discutir depois, amanhã, ou melhor, quinta-feira. E outra, eu acho que essa comparação de dizer que Deus sofreu, então, logicamente, o homem também sofreu. Não, velho, o homem é bicho ruim, entendeu? O ser humano é bicho ruim. Agora, Deus é amor completo, total. Então, se alguém compreende muito bem o sentido de amor, é Deus, entendeu? Não é o homem, não. Eu acho que não teve esse mimimi aí todo, não. Mas, enfim, né? Não vale a pena delongar a respeito disso. O fundamental que a gente tem que apreender, eu penso que a gente tem que aprender do capítulo de hoje é essa confiança acima de qualquer coisa que vai lhe trazer o resultado. Vamos lembrar que ele acabou de receber de Deus, olha, você vai se tornar a própria bênção, as famílias do mundo, as nações, elas vão ser abençoadas por causa da sua descendência, né? Sua descendência vai ser guerreira e vai ser vitoriosa, e por aí vai. E tudo isso chega no final, porque você me obedeceu. Né? Então, as bênçãos são, de fato, decorrentes da obediência, mas a obediência não tem outra. Ela vai ser decorrente da confiança. Se você não confia, você não vai fazer bem feito ou você não vai fazer. Né? A confiança, eu acho que é essa palavra-chave de hoje. Beleza, pessoal? Mais alguém quer fazer alguma consideração? Não? Vamos mimir, já vai dar meia-noite. Quem faz a oração aí, final? Vou ficar aqui esperando, né? Eu vou continuar esperando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da sua presença gloriosa, meu Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor tem nos moldado. E te pedimos, meu Pai, que não leve em consideração os nossos falhos, os nossos erros, os nossos pecados e as nossas transgressões, mas que possamos aprender cada vez mais para te servir com excelência, meu Deus. Porque o nosso único prazer é te servir com o nosso melhor, com interesse de coração, preservar, Senhor, a nossa salvação e salvar o maior número de pessoas possível junto com a gente. Porque senão não tem sentido a gente estar aqui, estar sacrificando uma hora que era para a gente estar descansando, mas por amor e temor ao Senhor, confiança que o Senhor vai voltar e vai vir nos buscar, é que estamos aqui, nos preparando, Senhor, para esse grande dia e para que possamos ajudar os outros, que o Senhor possa contar sempre com a gente, que possamos ser como Abraão, que confiou sem temer, sem fazer pergunta, ou ainda que temesse, mas sabia que no final a sua vontade iria prevalecer. Então nos ensina, Senhor, a aceitar a sua vontade, porque ainda que seja perfeita e agradável, ela vem de encontro. Aliás, ela vem contra a nossa carne, ela vem contra as nossas. E na maioria das vezes dói na nossa carne te obedecer, Senhor. Mas a gente busca fazer o nosso melhor. Então, que o Senhor venha tomar em suas mãos as nossas vidas, que o Senhor venha tomar em suas mãos a nossa família, abençoar a família de cada uma que está aqui, meu Pai, das que não puderam estar. Que o Senhor visite a todos, que o Senhor venha, meu Pai, e faça com que a sua promessa se cumpra na vida do teu povo. Que o Senhor venha abençoar os teus servos, meu Deus, independente da placa da igreja que ele serve. Que onde tiver alguém, meu Pai, que te teme, que te serve, que ele seja guardado pelo Senhor.
Não permita, meu Pai, que o diabo venha dar mais baixa na fé dessas pessoas, tirar eles do o foco, tirar do teu altar e da tua presença, meu Deus. Porque se a gente sair da tua presença, para onde é que a gente vai, meu Deus? A gente só tem o Senhor. A gente não tem mais ninguém além de ti. E, na verdade, a gente nem precisa de mais nada. Mas a gente quer perseverar, a gente quer completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. E não queremos chegar aí sozinha, meu Deus. Então, nos ajuda a cumprir o seu ID, nos ajude a nos manter de fé. Que o Senhor venha abençoar todos os bispos, todos os pastores, todos os obreiros, todos os grupos. Que o Senhor abençoe, meu Pai, todo o teu povo, toda a tua casa. Que quando o Senhor voltar, o Senhor ache os teus celeiros cheios. Que o Senhor possa contar com nós, com a gente, para que a gente continue sendo, meu Pai, o luzeiro no meio dessas escuridão, dessas trevas. Que o Senhor venha usar, meu Pai, as nossas bocas, que o que sair dela venha estar ligado diretamente no teu pensamento. Nos ensina a amar mais o próximo. Nos ensina, meu Pai, a servi-lo como se estivesse servindo ao Senhor, porque na verdade é isso que estaremos fazendo. Então, conta com a gente, meu Pai, porque aqui não vai cair ninguém. Vai se manter cada uma firme no seu propósito, seguindo avante para o alvo. E nos dá, Senhor, a capacidade de fazer discípulos, porque o que a gente quer é multiplicar os trabalhadores para que a colheita seja rápida. Então, toma as nossas vidas, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, mas que o nosso foco venha estar sempre no altar, Senhor. Seja sempre o Senhor a nossa salvação. Abençoa tudo e todos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Hasta la vista, babies.